perfeito louvor ao reconhecer que ele operou maravilhas na vida de Maria e certamente realiza maravilhas na vida de cada um de nós. Obviamente que essas maravilhas não são segundo nossas pretensões. As maravilhas que Deus realiza não são segundo a minha expectativa ou os meus projetos e planos. Lembremos que Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele é livre. E na sua liberdade Ele sabe quais são os desígnios que devemos percorrer e como Ele irá manifestar esses desígnios misteriosos na vida de cada um de nós. Para que haja confluência, harmonia, comunhão entre o que pedimos e aquilo que é a vontade de Deus, é preciso orar como convém. E São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, vai dizer que orar como convém é orar no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito, para que dessa forma nós consigamos acolher a vontade de Deus e nos conformar a ela. Não é fácil. De início, digo a todos, digo para mim, e digo porque também tenho vivido isso. Não é fácil nos amoldar, nos moldar, nos conformar, abraçar a vontade de Deus em nossa vida. Nós queremos seguranças, nós queremos estruturas que possam dar firmeza àquilo que estamos fiando, àquilo que estamos confiando. Haja visto, por exemplo, Lucas, antes de apresentar esse momento do anjo com Maria, apresentou o momento do anjo, o mesmo anjo, o arcanjo Gabriel, com Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Ele que era sacerdote, notemos isso, ele era sacerdote, estava no seu turno, ele estava no serviço a Deus, ele estava dentro do templo onde ficava a arca da aliança, junto ao propiciatório, no qual se colocava a fumaça do incenso. Inclusive é daí a origem de usarmos o incenso, porque o incenso simboliza o cheiro do divino e a elevação da nossa prece ao céu. E naquela época, ao se usar o incenso, usava-se em tanta quantidade que o sacerdote, que só podia entrar sozinho no lugar do incenso, no lugar das ofertas, entrava amarrado com a corda. Porque tamanha era a quantidade de incenso que ele poderia morrer no serviço a Deus. E de modo que, se os colaboradores não escutassem os sininhos que tinham em suas roupas tocando, era sinal de que eu estava morto ou tinha desmaiado. E aí puxariam, por saber que ali dentro era um lugar santo, puxariam o sacerdote para fora para ver o que iriam fazer se ele estivesse desmaiado ou morto. E é justamente entre incensos, ofertas e orações, o anjo aparece e diz a ele que ele seria pai, e aquela que era considerada estéril, que era humilhada, agora iria ver o seu canto, iria ver as maravilhas. Ou seja, a prece deles havia sido atendida depois de muito tempo, mas havia sido atendida. O que aquele sacerdote fez? Disse ao anjo que era preciso alguma coisa que comprovasse que aquilo iria acontecer. Ele precisaria de algo que lhe desse garantia que ele não estava sendo enganado. E aí o anjo fica enfurecido, o anjo fica muito contrariado e faz a revelação de si. Eu sou o arcanjo Gabriel que assisto a Deus por sua glória, e porque duvidastes, ficarás mudo. E assim aconteceu, até que nascesse o jovem Zacarias, e ele então pudesse proclamar. E ele só volta a falar quando ele se torna colaborador da obra divina.
como é que ele coopera? Quando a mulher Isabel disse que o nome da criança seria Johanna, o bem-amado, o agraciado, e todos vão contra ela e dizem: mas como? Se não há ninguém na família com esse nome? E como naquela época a mulher precisava de um homem para corroborar as suas decisões, vão até ele, entregam a ele uma tabuinha e ele escreve: João é o seu nome. E ali, porque cooperou, porque tornou-se alguém a oferecer-se para que a obra acontecesse, a sua língua se desata e então acontece o milagre. Maria não. Maria, ela apenas pediu para que lhe explicasse como iria acontecer isso e como viria do Senhor a sombra do Altíssimo, que iria envolvê-la, e a sua realidade virginal seria fecundada sem um concurso humano, e o ente que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo. Ela pediu algum sinal, ela pediu algo assinado, ela pediu que lhe desse alguma garantia? Não. Ela apenas disse: Fiat, faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso quer dizer, primeiramente, que Maria era livre, e mesmo casada, sem ainda conceber o esposo, sem ainda conhecer o esposo, ela se sentiu livre. Ela não foi ao seu pai, à sua mãe, ela não foi aos juízes de então, ela não foi às autoridades do seu clã, ela não foi ao seu esposo, ela não foi ao templo buscar orientação, ela não foi ao seu rabino na sinagoga. Ela tornou-se cooperadora desde o primeiro momento da realização da obra do Senhor. Por isso que ela será chamada a cheia de graça, a plena do Espírito. E a promessa que está lá nos lábios do profeta Isaías agora ganha a realização, e mais, ganha a realização, e ficamos sabendo quem é aquela virgem profetizada. O nome da virgem era Maria. Maria, ou Miriam, essa eleita de Deus, tornou-se por primeiro a colaboradora de primeira hora da obra da salvação. Mas é interessante, Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora, ela não se tornou cooperadora só porque o anjo lhe visitou. Obviamente não é pouca coisa um anjo lhe visitar. Já pensou? No pico do meio-dia, o anjo lhe visitar? Eu sairia correndo, sem dúvida, porque seria um momento impactante. Mas Santo Agostinho vai dizer: não aconteceu isso com Maria, porque Maria, antes de se tornar mãe do Senhor em seu ventre, ela já era sua discípula em seu coração. Ela já era a mais bela flor de Sião. Ela certamente era o protótipo da Arca da Aliança. Ela se tornou a nova Eva, que, igualmente à primeira, Maria era livre, ambas eram livres, ambas foram apresentadas a um processo de comunhão com Deus, mas a primeira resolveu dizer não, a segunda disse sim. E São Bernardo vai dizer que toda a criação ficou em suspensão, aguardando a resposta de uma criatura, para que todos fôssemos redimidos por aquele ente, por aquele menino, por aquele Deus homem que estaria em seu ventre e que iria ser revelado a nós no processo normal da natureza e do nascimento humano. O Papa João Paulo II, que vai dizer na carta Rosário da Virgem Maria, Rosário hoje, que o Papa Francisco pediu que nós, nos quadrantes do mundo, rezássemos juntamente com os jejuns pela paz do mundo. O Papa, nessa carta, o Papa João Paulo II acrescenta os mistérios luminosos. Ele diz que nós precisamos olhar o menino Deus com o olhar de Maria. E notemos que ela foi a primeira a contemplar o Salvador. Ela, em concubinância com São José, depois os anjos, os magos, e os pastores, os magos, e por aí adiante. E o texto de Lucas diz ainda, quanto aos magos, que eles encontraram o menino envolto em faixas com a mãe e o pai. Isso é muito importante. E aí nós vamos entender o porquê então essa festa. Por
Porque esse tipo de Nossa Senhora está em destaque entre outros tipos. Primeiro, é bom lembrar que quando nós amamos alguém, nós encontramos formas carinhosas para nos relacionar com aquela pessoa. Maria não foge à regra. Nós temos que a mesma e única mãe do Senhor, a Virgem Senhora de Nazaré. Inclusive esse ano, a música Maria de Nazaré de Pazezinho completa 50 anos e tornou-se um marco no cancioneiro religioso e popular brasileiro, vencendo as fronteiras e chegando a tantos e tantos países. Ela é a Virgem de Nazaré, que vivia num lugar sem nenhum crédito. Tanto é que o discípulo vai dizer que o Evangelho vai ver: se Nazaré pode sair alguma coisa do preste, pois sai de lá a Virgem de Sião, a grande seguidora do Senhor, e saiu de lá o Salvador do mundo. Mesmo tendo nascido em Belém, volta para Nazaré, e é em Nazaré que ele crescerá. E será em Nazaré que ele passará 30 anos de sua vida, com profundo escondimento, aprendendo a ser humano, para que nos ensinasse a nos tornar humanos, consequentemente divinizados. Porque a missão de Jesus não é nos tirar de nossa humanidade. Ninguém precisa fugir de nossa humanidade. Quanto mais humanos formos, Tiago Chardin fala isso, mais divinos nós seremos. Tanto é que a leitura de ontem da Carta aos Hebreus diz isso: um pouco abaixo dos anjos, o Pai cria o Filho, e porque devota ao Filho e à criação tamanho amor, que os anjos se revelaram. E Satanás, o adversário, ficou enciumado, porque o Criador dava mais atenção à criatura do que aos espíritos puros que são os anjos. Nós não somos anjos. Quem quiser ser anjo, entra em outra fila. Nós somos seres humanos, e como tais somos limitados, como tais somos pecadores, frágeis. E o que devemos fazer é buscar a força. Daí que São Paulo vai dizer: quando fracos é que somos fortes. Por quê? Quando reconhecemos nossa fraqueza, Deus age com sua fortaleza. Contemos Maria tão querida, que recebe tantos títulos: La Salete, Lourdes, me ajudem aí, Guadalupe, Fátima, Rosário de Fátima, de Belém, Aparecida, Dia das Graças do Carmo, Conceição, Livramento, da Boa Esperança, dos Remédios, é verdade? Desatadora, estou precisando dela, desatadora dos nós, das dores, do amparo, da esperança, saúde, das dores, do bom arrumadinho, enfim, precisamos, socorro, perpétuo socorro, não é verdade? Conceição, tá bom, ela já escutou já. São os muitos nomes que designam uma única pessoa, e dentre esses nomes, Rosário. É tão importante esse título e esse momento, em 1560, porque é invocando Deus pela oração do Rosário e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, e na Batalha de Lepanto inicia-se o processo da recristianização da Europa. Se não fosse esse momento, o que teria acontecido? Certamente a Europa não seria cristã, embora tenha hoje o nome de cristã, mas é preciso muito mais retomar o calor do batismo, como diz João Paulo II, sobretudo a França, que é um dos países que mais teve, de forma comprovada, as aparições da Virgem. Então o Rosário indica isso, a libertação, e a libertação com uma arma simples. E aí vem o que eu tinha preparado aqui, que nós percebêssemos algo muito importante. A vida humana, a história humana, é um pêndulo. O que é um pêndulo? Aqui está essa estante parada, somos nós. E aqui é o pêndulo da história, vai e volta, né? Então, quem vai vivendo muito tempo percebe que algumas coisas foram e voltaram. O que é importante perceber esse movimento?
senão poderemos cair no desespero. O que eu estou dizendo com isso? Estou vendo meninas aqui de véu na cabeça. Aos 30 anos seria uma guerra, né? Pessoas rezando de forma constante o terço, seria uma loucura. Mas justamente Deus pega as coisas simples do mundo para manifestar seu poder. E o Papa Francisco disse isso, que os atos religiosos mais simples são o antídoto para a frieza espiritual. Mas detalhe, esses atos espirituais ou atos piedosos não podem ficar apenas no âmbito do interior, no âmbito do intimismo. É preciso que nós avancemos, sobretudo, em compromisso. A diferença de Zacarias e de Maria. Zacarias queria prova, segurança. Maria se lançou, assumiu, comprometeu-se com o processo da salvação. O nosso banner, depois teria que olhar com carinho, está ali história, compromisso, está ali futuro, e uma frase de Dom Jacinto: comprometermos para que nós fiquemos sempre atentos e preocupados em como transmitir a fé, a chama da fé às futuras gerações. Como é que a nossa paróquia irá fazer isso? Como é que a minha família fará isso? Como é que a minha congregação fará isso? Como é que eu farei isso? Eu estou cooperando para transmitir a fé, a chama da fé às futuras gerações? Nossa paróquia se encaminha para 40 anos de história. Desde que aqui cheguei, eu buscava saber e reconhecer as figuras do Grupo Formiga, que juntamente com o falecido e querido Padre Manuel, desbravaram essa região, que até então era uma região muito simples, muito acanhada. Acredito que nunca imaginariam que se tornasse hoje que nós estamos vendo. E é justamente a partir do sim e da crença e do trabalho de todos lá atrás que nós chegamos ao que chegamos hoje. E ao que chegamos hoje é uma paróquia que se tornou uma paróquia central, acolhendo tantas e tantas pessoas que vêm do Bom Caminho, do Gurupi, o Leste, lá do Uruguai, Fátima, lá do Sudeste, Parque Piauí e tantos outros lugares, para aqui encontrar abrigo, a palavra, a Eucaristia. Só que esta paróquia tem habitantes, essa paróquia tem pessoas. Durante esta novena, este ano eu fiquei entristecido com o descaso. Ninguém queria assumir compromisso, uns poucos assumiram, e algumas pessoas pensaram: quem falou isso, padre? Quem falou? Ninguém me falou nada. Não foi fulano ou Beltrano que ficou me dizendo, não. Eu não estou com raiva de fulano ou Beltrano. Eu fiquei com raiva, a palavra essa, até eu confessei hoje para poder celebrar. Eu fiquei com raiva porque não assumiram o compromisso. Ontem eu perguntei quantas pessoas participaram do novenário. 7 ou 10 pessoas levantaram as mãos. Que paróquia é essa? Que comunidade é essa? Gente, eu vou me embora. E aí? Ficarão as pessoas aqui, as mesmas que me encontraram, outras que foram se achegando, porque nós padres, pouco é o padre que se apega achando que ele é o dono. Ontem eu disse: nada do que fizemos eu vou levar no meu bolso, porque não cabe. Segundo, porque essa não é a perspectiva. Eu não vou levar nada, porque isso tem nada a ver com as do reino. Quem me conhece mais próximo a mim sabe que eu nunca chamo o meu carro, eu chamo o carro dela, o carro de Nossa Senhora, a casa dela, a igreja dela, a festa dela. O que nós percebemos? Nós assumimos tantos compromissos com tantas comunidades, que quando chega a nossa, eu soube de gente que deu ajuda a outras paróquias. Que bom, é para ajudar mesmo. Mas quando chegou para ajudar aqui, nossa, quanta coisa! E este ano nós não pedimos a nenhuma pastoral nenhum valor. Se pediram, foi sem anuência. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu no passado de novo, pedindo de novo. E a questão é, quando eu peço para o bem de todos, para o conforto de todos, para a melhoria de todos. Eu peço para que a nossa comunidade
comunidade se enriqueça. Daí que é preciso que nós entendamos que o processo festivo não é só do padre ou das secretárias, mas de todos os grupos pastorais e movimentos. Eu estou dizendo aqui que não existam contratempos ou compromissos esse ou outro, mas de quase 12 dias vir um dia ou 2 noites e ficar ao lado sem cooperar em pegar uma cadeira e fazer isso, aquilo, outro. Não. Esse caso não é comigo, é com ela. Ela que é a dona da casa. Ela é que é a grande cooperadora na salvação. É com ela que aprendemos a assumir compromissos com seu Filho Jesus. Outras festas virão. Oxalá Deus esteja, mas talvez eu não esteja. E aí? Não é com o padre, é com ela. Eu lembro, já falei isso aqui, mas eu repito. Dona Valmira e com o senhor Gil, que faleceu com 93 anos. Desde que eu cheguei, por 5 anos, ela sentava no mesmo lugar. Quando eu não vi Dona Valmira sentando à direita dela, no terceiro banco, no terceiro lugar, eu fui à casa dela perguntar o que aconteceu. E ela disse: "Ô padre, adoeci, não consegui mais." Mas quando eu voltei, eu disse: "Não, eu não vi perguntado, senhor juiz. Como a festa, o novenário, não é para arrecadar dinheiro. É bom que arrecademos, que temos contas a pagar. Mas o novenário é para que nós nos sintamos como irmãos e irmãs, todos os grupos pastorais e movimentos, não só aquele ou aquele outro, todos nós." E eu disse a ela: "Dona Valmira, por que a senhora nunca abandonou a igreja, já que a senhora encontrou tanto tipo de padre?" Ela disse: "Mas eu não estou na igreja por causa do padre, eu estou na igreja por causa de meu Deus. Ele é a minha vida, ele é para ele que eu não." Ela dizia: "Eu não marco nada quando é a festa do meu Deus e quando é a semana de Fátima, porque lá se celebra como Copa-feira Nossa Senhora de Fátima. Eu não marco nada para ajudar minha comunidade." Pois bem, hoje Maria, depois de ver tudo isso, disse: "Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra." Oxalá Deus, quando eu for embora, nós tenhamos uma quantidade de pessoas comprometidas, que com aqueles que aqui residem, com aqueles que não residem, mas todos somos paróquia do Rosário, nós possamos assumir mais compromisso. Eu sei que todo mundo aqui tem atividades, eu sei que vocês têm 2, 3, 4 turnos, eu sei, mas estou chamando isso para entender que, assim como em outras paróquias, nós conseguimos, do primeiro ao último de novena, até estar naquele cansaço gostoso, que nós também possamos, que não fiquemos só carregando É triste quando o padre tem que pedir: "Me ajuda aqui a pegar uma cadeira", quando eu tento pedir. Será que eu não compreendo que somos todos nós? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer nessa noite? Cooperar. "Ah, mas eu não gosto de fulano, então não vou fazer nada nunca." Nem aqui na igreja, nem no shopping, nem na política, nem no trabalho, porque sempre vão existir pessoas antipáticas, sempre vão existir pessoas com as quais eu não me dou bem. E aí? Vou deixar de viver por isso? Eu vou deixar de viver a minha fé? Só aqui na comunidade cristã é que eu vou criar essa atmosfera? Não vou ajudar porque o fulano me olhou com cara fechada. Se fosse assim, Santa Teresinha não seria santa nunca, porque tinha lá dentro, lugar fechado, a irmã Teresa de Santo Agostinho, que segundo ela, fazia de tudo para importuná-la. Assim como Maria, cresçamos nós na fé. E volto a dizer, eu não estou falando desse ou daquele, dessa ou daquela pessoa. Não foi 1, 2, 3 pessoas, não. Foi com aquilo que eu senti ao longo dos festejos. Posso. Então, o que vamos fazer para o próximo ano? Façamos só o dia do santo. São José 19, São Nossa Senhora 7, Coração de Jesus. Bom, acho que é a melhor forma. Eu não me estresso, não fico com raiva, e as pessoas não se cansam. Embora quem me viu que em todas as coisas em que eu pude estar aqui, eu rezei agradecendo aqueles e aquelas que colaboraram. E se não fossem esses e essas, nem a nossa festa teria. Que Deus nos abençoe. Eu não estou falando para deixar ninguém vazio, não.
é para te refletir, para perceber que a fé entra e leva para fora. E é preciso que nós entendamos que nossa comunidade tem uma vocação especial, a vocação da acolhida. Todos estão membros dessa paróquia, morando aqui ou não. Quem me conhece sabe que eu não permito essa distinção. Quem aqui é abrigado deve se sentir acolhido, ou morando na Zona Leste, ou morando em Alto, ou morando onde for. Essa pessoa terá sempre guarida aqui, que aqui é a casa de todos. E quando eu vir alguém querendo fazer essa medição, esse pode porque mora aqui, esse não pode porque não pode, dizer não, não senhor, não senhora, somos todos membros desta comunidade paroquial. E que consigamos juntos dizer, faça-se em mim segundo a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora em pé e apresentar a Deus nossas preces em forma de ladainha, mas antes disso, nós temos um coça branco. Cheia de graça, ave cheia de amor, Ave Mãe de Jesus, a ti nosso louvor. Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto, nosso louvor. Vem do Redentor, vem do Salvador, rogai, do Libertador, rogai por nós. vem dos oprimidos, dos perseguidos, dos desvalidos, rogai Rogai por nós. Ave cheia de graça, cheia de amor, Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto, nosso louvor. Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto, nosso louvor. mãe do bom e aflito, Rogai, causa da alegria, rogai, mãe das Mãe mães Maria, Maria, rogai por nós. mãe dos humilhados, dos martirizados, Rogai, marginalizados, rogai por nós. Ave cheia de graça, Ave cheia Cheia de amor, Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto, nosso louvor. Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Ave cheia de amor, Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Ave Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querida família, coloquemos neste altar a maior de todas as orações possíveis para que ele descanse em paz. Por vocês, a prece para que se sintam consolados pelo Senhor. Cantemos o canto.